Bem-vindos ao canal Mundo em Foto. Neste vídeo, vamos reviver o estado do Rio de Janeiro nos anos 1950, explorando fotos que capturam o charme da década, desde a boemia da Lapa até as tranquilas cidades do interior. Enquanto isso, que tal ajudar o canal a crescer, deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações para não perder os próximos conteúdos? Vamos começar? Na imagem, vemos a fachada da loja de calçados A Samaritana, localizada na rua Almirante Tefé, em Niterói. O comércio, referência da cidade, atendia à crescente classe média da região metropolitana do Rio de Janeiro, que se expandia na década de 1950, com um aumento no consumo de bens como calçados e vestuário. O Trio de Ouro, composto por Lourdinha Bittencourt, Raul Sampaio e Erivelto Martins, em sua terceira formação. A banda se tornou um ícone da música popular brasileira, com destaque no rádio e na TV. Seu repertório incluiu sambas e marchinhas, marcando uma era de ouro da música brasileira. A Lapa, bairro boêmio do Rio de Janeiro, é retratada com sua vida cotidiana vibrante, se consolidando como um dos principais polos culturais, com bares e casas de samba que atraíam grande público, incluindo músicos como Cartola e Noel Rosa. A orla de Copacabana à noite, iluminada pelas tradicionais lâmpadas de mercúrio. A região era ponto de encontro de cariocas e turistas, sendo considerada uma das mais icônicas do mundo. A praia foi palco da construção da imagem do Rio como cidade de lazer e turismo, que se consolidaria nas décadas seguintes. O bairro Vila Norma, em São João de Meriti, surgiu por volta de 1950, com famílias como a de Olindina Rosino da Silva e Leonor Braga dos Santos. A área, inicialmente agrícola, passou a ter destaque no município, com o aumento da urbanização e a criação de infraestrutura básica para atender aos novos moradores. Foto de um desfile cívico realizado pelo Educandário São João Batista, com a presença do diretor Plácido Figueiredo. Aqui, a cidade passava por um processo de crescimento urbano e cultural, enquanto Figueiredo se tornava uma figura importante na política local, sendo eleito prefeito. Na imagem, o Colégio Naval em Angra dos Reis, em 1953. A instituição formava oficiais da Marinha do Brasil e desempenhava papel fundamental na formação de novos líderes militares. Angra dos Reis, por sua localização estratégica, era um centro de preparação para a defesa nacional. Nessa fotografia, vemos um dirigível passando pela zona sul do Rio de Janeiro. Os dirigíveis eram populares na época para serviços de propaganda e transporte aéreo, embora sua utilização começasse a diminuir com o avanço das aeronaves a jato. A imagem captura o apogeu de um meio de transporte único no Brasil. A Central do Brasil, um dos maiores símbolos do Rio de Janeiro, era um ponto estratégico de conexão entre a cidade e outras partes do estado e do Brasil. Essa estação ferroviária serviu como um eixo para o crescimento da mobilidade urbana e da indústria no Rio. Pescadores em frente ao mercado de Angra dos Reis, o centro comercial municipal, que dependia da pesca e do turismo. A cidade, com suas ilhas e belas paisagens, tornava-se cada vez mais um destino turístico, além de um ponto importante para a economia pesqueira. A Igreja da Lapa, retratada aqui em 1955, é um marco histórico da cidade, construída no século XIX. Angra dos Reis, famosa por suas belezas naturais, se tornava também um centro religioso com grande influência no contexto cultural da região fluminense. Cabo Frio, com forte tradição pesqueira, registrava a chegada de aproximadamente 300 toneladas de peixe por semana. A cidade, que tinha uma população de cerca de 40 mil habitantes, começava a se destacar também como polo turístico no Rio de Janeiro, com foco nas praias e na pesca artesanal. Niterói, com uma população crescente de cerca de 150 mil habitantes, inaugurava sua usina de lixo para atender ao aumento de resíduos sólidos da cidade. O processo de urbanização acelerado exigia soluções para a gestão de resíduos, algo que se tornaria uma preocupação constante nas décadas seguintes. Com cerca de 130 mil habitantes,
Petrópolis era conhecida por seu turismo e clima ameno. Em 1955, a cidade se tornava um centro crescente de comércio e indústria, com destaque para o setor têxtil e a produção de artigos de lã. A bacia, crucial para abastecimento local, indicava o desenvolvimento urbano da região. Rua principal de Bom Jardim e linha férrea, em 1957. Com a ferrovia central para a economia local, Bom Jardim, uma cidade com aproximadamente 20 mil habitantes, se expandia. A linha férrea conectava a cidade ao Rio de Janeiro, permitindo o transporte de produtos agrícolas e fortalecendo o comércio regional. Cantagalo, com 25 mil habitantes, exibia um perfil arquitetônico característico do século XIX. As ruas de paralelepípedos e os sobrados refletiam o crescimento da cidade, que se sustentava principalmente na agricultura e na produção de café, um dos principais motores econômicos. Com cerca de 40 mil habitantes, Miracema se destacava pela agricultura e comércio local. A cidade, que possuía uma economia baseada na pecuária e na produção de alimentos, também começava a atrair turistas interessados no seu patrimônio histórico e nas paisagens naturais. A frota carioca, com uma média de 200 mil passageiros por mês, era responsável por ligar Niterói ao Rio de Janeiro. Em 1957, as lanchas da frota se tornaram essenciais para a mobilidade entre as duas cidades, dada a crescente demanda por transporte público devido ao aumento populacional. A Sociedade de Transportes Urbanos de Niterói modernizou alguns de seus veículos com um design simplificado, inspirado nos trólebus, uma inovação notável para o transporte público na época. A fotografia, tirada no distrito de Santa Rosa em janeiro de 1957, captura esse momento de transformação e crescimento urbano. As feiras livres, realizadas em barracões improvisados em Nova Friburgo, eram fundamentais para o comércio local, com destaque para os produtos artesanais e a agricultura da região serrana. Nova Friburgo, com cerca de 50 mil habitantes, destacava-se pelo seu polo têxtil e pela infraestrutura crescente. A avenida principal, movimentada por comércio e serviços, refletia o crescimento urbano da cidade, que estava se tornando cada vez mais um centro industrial e turístico na região serrana do Rio. A Praça Presidente Vargas era um espaço central da cidade, rodeado por edifícios importantes, incluindo a Igreja Matriz de São João Batista, construída em 1865, e o histórico Hotel Central, que atraía muitos turistas para o município. Está gostando? Então, que tal participar e adicionar suas histórias, informações ou correções nos comentários para ajudar a melhorar a qualidade da experiência? Nossa comunidade é composta por pessoas como você que gostam de compartilhar e aprender juntos. Sua contribuição faz toda a diferença. Vamos continuar? Araruama, com uma população de aproximadamente 30 mil habitantes, era conhecida pela produção de sal marinho. Os tabuleiros de sal, visíveis na imagem, eram responsáveis pela extração do sal que abastecia mercados locais e regionais, sendo um importante setor da economia da cidade. A ponte sobre o Rio Paraíba era uma infraestrutura vital para Campos dos Goitacazes, que era o centro econômico e agrícola da região norte fluminense. A ponte conectava áreas urbanas e rurais, facilitando o transporte de mercadorias e contribuindo para o desenvolvimento regional. Campos dos Goitacazes, com sua população de aproximadamente 100 mil habitantes, se destacava na produção de petróleo, açúcar e café. A praça e a catedral eram marcos da cidade, que estava em pleno crescimento e modernização. Itaboraí era um município em crescimento, com destaque para sua produção agrícola e sua localização estratégica entre o Rio de Janeiro e outras cidades do estado. A igreja de Itaboraí, com sua arquitetura histórica, servia como ponto de encontro comunitário e religioso. Com cerca de 40 mil habitantes, a cidade possuía casarões antigos que representavam o legado colonial da cidade.
Com a industrialização crescente, especialmente no setor agrícola, Itaboraí experimentava um crescimento moderado, mas ainda conservava muitos aspectos de seu passado histórico. Nessa foto, vemos uma boiada de Aperibé atravessando Itaocara, uma cidade que mantinha uma forte tradição agrícola e pecuária. A boiada era parte da vida rural local, com a cidade sendo um centro importante para a criação de gado e a agricultura no estado do Rio de Janeiro. Itaocara via o crescimento de seu comércio e serviços na década de 1950. O Banco da Lavoura de Minas Gerais, visível na imagem, representava a presença da banca e do setor financeiro no desenvolvimento econômico da cidade, que era um importante polo agrícola e comercial no interior do estado. Aqui vemos a rua principal de Macaé, com seu comércio e infraestrutura, que refletia o dinamismo da cidade, que se preparava para se tornar um dos polos mais importantes da indústria petrolífera no Brasil. A Praça Nilo Peçanha era um centro urbano importante em Magé. Ao fundo, a chaminé da Fábrica Colombo simbolizava o desenvolvimento industrial local, com destaque para o setor têxtil, além da agricultura que impulsionava a economia da região. Um giral em Ubatibe, no município de Maricá, destaca cestos e sacos usados para armazenamento e transporte de alimentos, como mandioca e feijão, comuns na economia local. Maricá era uma região agrícola em expansão, com destaque para pequenas lavouras e produção artesanal. O caminhão transportando feldspato de Maricá para a cerâmica sanitária Porcelita representa o dinamismo econômico da cidade, com 25 mil habitantes, e sua importância na produção de cerâmica e materiais de construção. A extração mineral local era um setor relevante para a economia de Maricá. A Praça dos Expedicionários, localizada em Petrópolis, servia como ponto de encontro e homenagem aos veteranos da Segunda Guerra Mundial. A cidade, com cerca de 90 mil habitantes, estava em pleno desenvolvimento turístico e cultural, com destaque para suas construções históricas e o clima ameno. A famosa Praia de Copacabana se mantinha como um dos principais destinos turísticos do Brasil. A área era repleta de hotéis e estabelecimentos comerciais voltados para o turismo, com uma população de aproximadamente 300 mil habitantes na Zona Sul carioca, e continuava a crescer com a modernização da cidade. Em Magé, a usina de Sampaio Correia, que aqui vemos ao lado de um vasto canavial, representava a importância da agricultura para uma cidade com aproximadamente 40 mil habitantes. A usina era responsável pela produção de açúcar e aguardente, setores fundamentais para a economia local. Um homem em uma aventura automobilística, dirigindo sua Fubica do Rio de Janeiro rumo ao Rio Grande do Sul, refletindo o espírito aventureiro e a paixão dos brasileiros por automóveis. Aqui, vemos um congestionamento na Praia do Flamengo, durante uma paralisação dos ônibus e lotações, refletindo os desafios do transporte público na cidade. A colisão entre o bonde da linha 56, Alegria para a Praça Tiradentes, e o lotação da linha Praça Mauá para Inhaúma, em 1959, ilustra ainda mais os desafios do transporte público na cidade do Rio de Janeiro, onde o crescimento urbano e a expansão da rede de transportes começavam a gerar conflitos e acidentes. Esperamos que tenham gostado. Se você quiser se aprofundar na história do estado do Rio de Janeiro, não deixe de ver nossa seleção de produtos na descrição do vídeo e no comentário fixado. Além de ajudar o canal, você terá acesso a materiais exclusivos para enriquecer ainda mais seu conhecimento. Até o próximo vídeo!